Você já se perguntou por que tantas religiões nesse mundo? Será que ainda é relevante ir a uma igreja ou até mesmo se envolver numa comunidade religiosa? E quando a gente chega na juventude, a gente começa a questionar muita coisa, não é verdade? Poxa, será que realmente religião é uma questão de liberdade? Ou são regras que limitam nossas possibilidades? A gente vai falar sobre esse tema no programa de hoje, você não pode perder. Assunto pra lá de interessante hoje no Conexão Jovem. Estamos conectados aqui pela TV Novo Tempo para falar sobre um tema, né, Alessandro, bem interessante e uma conversa bem comum também com os jovens, né? Essa questão, poxa, será que a religião realmente é toda essa liberdade que a religião prega ou será que são regras que limitam a gente, coisas que a gente não pode fazer, né? Todo um monte de nãos. E só isso. É verdade, aquela primeira impressão que você tem quando vai à igreja pela primeira vez é muitas vezes frustrante porque não é aquilo que a gente espera. Mas será que a gente realmente precisa da religião? É sobre isso que a gente vai falar e você já pode ir interagindo aí nas nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, @PGConexão, e tem também o nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece, aliás, primeiro lá no YouTube do que na TV, né? É isso, você tem a novidade lá, sexta-feira, 17 horas, já tem um programa lá no YouTube para assistir. Temos convidados hoje muito especiais, uma visita do Código Aberto também com a gente, o pastor Tiago. Tudo bem, pastor Tiago? Tudo em ordem, Janina, tudo em ordem, Ale. A É bom estar aqui com sabedoria vocês. jovem da Novo Tempo Nossa, lá no Código Tô Aberto. gostando desse crossover aqui. Tá vendo só? É verdade, a Ale esteve lá no Código Aberto há um tempo atrás, né? A Janina aqui não foi, mas tudo bem. Eu fui numa época que você não Você tava. foi, você foi na época boa. Tá na época era bom. Tá bom, obrigada por estar aqui, É um Thiago. prazer estar aqui, obrigado pelo E o convite. pastor Alceu, primeira vez aqui no programa. É um prazer ter você aqui. Obrigado, estou muito contente de poder estar aqui participando com vocês. Vai ser um negócio muito legal esse papo de falar sobre relacionamento, regras, né? Esse negócio aí que envolve a juventude. Exatamente. O pastor Alceu, além de ser pastor, né? Ele é o nosso pastor aqui na Novo Tempo, pastor de todo o pessoal. Então, nosso privilégio ter você aqui também. Ao seu dispor. Ah, que bom. Olha só que legal. Então, que privilégio, né? A gente ter um pastor pra gente também. Olha só, entrando já no assunto, vamos primeiro introduzir o tema. E eu acho que é importante fazer aí uma aclaração, quem sabe, explicar um pouquinho essa questão de religião. A que a gente se refere quando a gente fala de religião? Eu acredito que quando a gente pensa em religião, nós estamos falando de nós, seres com limitações de tempo e espaço, que de alguma maneira a gente precisa se relacionar com algo transcendente. A religião, ela propõe que seres limitados por tempo e espaço podem ter contato com uma realidade que está para além do espaço e do tempo. É o contato da gente com aquilo que é transcendente. Então, a religião, basicamente, a ideia da religião é ligar, é religar, né? Mas é fazer esse caminho entre nós e essa realidade transcendente, e às vezes até imaterial. Essa ideia, né, que o pastor Tiago está falando, que é muito legal, é porque se precisa religar, é porque alguma coisa foi desconectada. Então precisa fazer uma nova ligação. E aí vem entra a questão da religião, que é um religar a pessoa com Deus. A gente percebe que essa visão, essa percepção vem já de uma cosmovisão bíblica e tudo mais. Mas para aquela pessoa que talvez ainda não tem essa compreensão da Bíblia, religião é uma necessidade humana? Então, e até é importante falar isso, porque a gente fala da cosmovisão bíblica partindo da nossa ideia e partindo de um mundo ocidental cristão. Existem uma quantidade enorme de pessoas que não têm contato com Bíblia, que não têm nada de cosmovisão cristã, mas que estão vivendo experiências religiosas. A religião, ela é uma necessidade humana quando a gente percebe que não houve momento nenhum da civilização humana em que a religião não existiu, em que a religião não esteve presente exatamente por isso. Porque nós somos seres sempre confrontados com a nossa limitação e a gente vai procurar respostas para coisas que a gente não tem no mundo material fora de nós. Então, assim, existe, talvez a questão não seja a necessidade da religião, mas a necessidade daquilo que a religião oferece não tem em nenhum outro lugar. Porque se você, como o pastor Tiago está falando, se você for em qualquer cultura, e a gente tem um privilégio hoje, nós vivemos num momento da história que a gente consegue ver o passado
e o presente. Então, quando a gente olha para o passado, você vai aos incas, aos maias, astecas, você vai às religiões orientais, os lugares orientais, e você percebe que todos eles têm uma busca por algo maior que eles, que transcende eles. Então, aí a gente percebe que não é uma questão própria, assim, de quem crê na Bíblia. É universal um desejo por algo maior. Agora, uma coisa interessante é que muitas vezes quando a gente fala de religião, a tendência é da gente pensar mais numa instituição, né? No prédio, né? No tijolo ali, no lugar. A gente tem que entender essa diferença, né? Do verdadeiro conceito da palavra religião. O que tem a ver a religião, do jeito que a gente está falando aqui, com esse conceito de religião mais como uma igreja mesmo, uma instituição onde eu vou para buscar, quem sabe, um contato com pessoas para louvar a Deus e tentar ali conhecer mais da palavra de Deus. Eu Vai tô lá, sempre meu irmão. começando, começa você. Então, comecei aqui. Todo ser humano, então a gente está falando, tem desejo por algo, né? Aham. E esse desejo por algo tem que levar para algum lugar. Então, não é algo apenas exclusivo assim do cristianismo. Tem templos espalhados pelo mundo todo. E se você viajar por aí, você vai ver, descobrir, olhar ou pesquisar, né? No São Google, né? Você vai lá e pesquisa e vê. Mas essa questão, assim, há uma necessidade, porque tem gente falando por aí, eu gosto de Deus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Jesus, mas aquele negócio de ir lá no templo, eu não estou, assim, afim. Porque a gente está, nosso mundo, assim, tipo, ocidental, está muito centrado no eu. Entendeu? No eu. E essa questão de ir para, eu vou usar a palavra aqui, adorar, envolve o coletivo. Então, eu ligo meu computador, acesso o YouTube, assisto o culto com o pastor que eu gosto. Entendeu? Eu acesso a música que eu quero, eu acesso isso. Eu faço o meu culto individualmente, só que ser igreja é muito maior do que o indivíduo. Ia falar alguma coisa, pastor? Não, mas eu acho que você pode falar. Tranquilo. Não, é interessante que você digita no Google ali, se você digitar religião, provavelmente vai aparecer algum líder religioso de alguma comunidade. Janina, a gente tem algumas participações a respeito do assunto, o que as pessoas acham, né? Isso mesmo. Você sabe que quem já segue a gente lá nas redes sociais já sabe, lá sempre tem pergunta da semana, a gente pergunta, quer saber a sua opinião. E hoje não foi exceção, a gente falou realmente sobre esse tema lá nas redes sociais e olha que interessante as respostas. Muitos acreditam em Deus, se consideram pessoas espirituais, mas não fazem parte de nenhuma religião ou alguma igreja. Isso acontece muito por conta de estereótipos e preconceitos que existem por aí. Afinal, religião significa regras ou liberdade? Por quê? Éder Peregrino. Uma pessoa pode sim ter uma religião e ser livre, não para fazer o que quer, mas o que é certo seguindo a palavra de Deus. O que serve ao mundo está preso e não possui a liberdade de viver uma vida plena, em paz, em amor e alegria. Interessante. Gleice Amorim. A religião centrada em Cristo sempre trará liberdade. Sérgio Gomes. Religião significa prisão. E aí, será mesmo? Cibiage. Nunca a frase religião aprisiona, Cristo liberta fez tanto sentido. Por causa da religião, muitos estão esquecendo do cristianismo puro e simples que Jesus nos ensinou e ensina todos os dias. Religião é desnecessário. Jane Micilin. Uma liberdade com regras, pois o ser humano precisa de restrições para não ficar sujeito ao seu próprio deleite. Pois se assim fosse, seria uma grande bagunça. E aí, quem concorda? Magali Nunes. A religião aprisiona o indivíduo em regras, costumes e sistemas culturais. Já o hábito de religar o homem ao que é espiritual amplia a visão de mundo e dá sentido para a vida. Késia Raíssa. Creio que em Jesus Cristo encontramos a verdadeira liberdade. Todos queremos ser livres, mas nem todos entendem o que é ser livre. Quando aceitamos a Jesus, somos libertos do pecado e da condenação. Não precisamos encontrar liberdade em um monte de filosofias e religiões. Nós já encontramos em Cristo. Cristiane Galvão. Significa liberdade para viver uma vida livre da escravidão do pecado. Tudo que é mal nos oprime e faz a gente se sentir escravos. Então, quando a gente entrega o coração a Deus, vivemos uma liberdade emocional que traz cura. Bom, opiniões bem diversas aí. Melhor voltarmos aos estúdios para aprofundar ainda mais esse assunto. Até mais! Muito obrigado a você que interagiu com a gente, deixou ali a sua opinião. E, gente, teve alguma
alguma participação que chamou a atenção de vocês? Eu achei interessante essa última pessoa que falou a respeito, né, de que o mal escraviza e tudo mais, e uma outra que falou sobre essa ideia de que às vezes é porque a gente não sabe o que é liberdade. E aí então a religião aprisiona porque talvez o nosso conceito de liberdade não está muito claro. Porque existe uma busca na religião, e é aí que eu acho que as coisas deram uma invertida. O pastor falou que a gente tem uma sociedade muito centrada no eu. Então, eu vou para a religião, eu vou para encontrar um Deus que gravite em torno de mim. E esse Deus, e quando eu vou para a religião para procurar algo simplesmente me satisfaz, realmente essa religião aprisiona. Por quê? Porque é uma religião que me diz como eu tenho que funcionar. Só que quando eu estou buscando satisfação própria, tudo aquilo que normatiza me escraviza, vai me tolir e tudo mais. Só que a proposta da religião, e principalmente da religião bíblica, não é eu ir atrás de um Deus que gravita em torno de mim, mas é o contrário, eu vou me encontrar com Deus e vou gravitar em torno dele. Por isso, os termos que ele dá são válidos, porque girar em torno dele é o melhor. E eu encontro liberdade tendo ele como centro e não sendo eu o centro. Então, eu acredito que essa ideia de liberdade, de eu vou ficar livre de todas as coisas, eu simplesmente quero ser livre de tudo, realmente a religião não propõe isso. A religião não propõe liberdade se você está em busca de uma relação com o eterno onde você é o centro, porque daí você já é escravo de você mesmo e a religião não é necessária para isso. A religião não precisa de religião se você já vai viver escravo de você mesmo. É porque você é o teu próprio Deus daí, né, Tiago? A pessoa deseja as coisas, então eu tenho um desejo, então eu vou realizar o meu desejo. E eu sou meu próprio Deus, e não é isso que Deus está chamando a gente. Eu achei legal, né? A religião aprisiona. E aí, Tiago, e aí? Prisão, é isso mesmo? Porque a Bíblia fala, né, que Jesus veio para fazer-nos livres. Livres. E essa é a real. Se você lê, por exemplo, o Êxodo capítulo 20, lá, que são os mandamentos de Deus, ele fala assim, olha, então falou o Senhor Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e os mandamentos vão seguindo. O que acontece? Primeiro, Deus faz uma ação libertadora. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu libertei você. Quando eu estava vendo ali a prisão da fé, né? Deus aprisiona? Sim, Deus aprisiona o pecado, entendeu? Deus aprisiona o eu. Tudo isso vai ter um aprisionamento, mas Deus dá liberdade para a pessoa viver a vida plena que ela foi criada para viver. E eu acho interessante falar isso porque dá a impressão, quando muita gente fala de liberdade, fala de uma liberdade utópica, que ela não existe uma liberdade que esteja completamente fora de normas. Existem alguns que tentam viver não, até tem uma história que conta de um cara que tentou ser niilista, né? Tentou viver sem nenhum tipo de norma, sem nenhum tipo de nada legislando, e ele é parado no trânsito e aí tem um embate com o guarda de trânsito exatamente por isso, porque ele está falando, não, eu não quero viver nenhum tipo de norma, não quero viver nenhum tipo de regra, e aí nesse conversa com o guarda ele percebe que não é possível isso, e pensando nesse ponto, quando a gente fala de liberdade e tudo mais e tal, a gente tem uma coisa, acho que é bem interessante pensar, que na liberdade que o pastor Alceu estava falando, a gente é livre, Jesus fala, olha, eu vos libertei e tudo mais, mas não te libertei de obedecer tudo. Eu te libertei simplesmente para um conjunto agora, para você viver sob algumas normas, que elas são mais elevadas, elas tiram o melhor do seu potencial e elas têm significado e te levam para essa vida plena. Porque quando Jesus vem sobre a vida de alguém, e ele liberta, assim, do pecado. Então, tem gente que não consegue dormir direito e pensa, eu pequei, eu desobedeci, eu estou mal e tal. Aí vem Jesus e ele fala assim, eu perdoo os teus pecados. Anda comigo e você tem uma nova vida. Deus dá liberdade, nova vida. Você está falando de uma percepção daquele que já encontrou, que já entrou em contato. Mas vocês acham que o background da pessoa, aquilo que ela viveu no passado, isso pode influenciar na visão que ela tem a respeito da religião? É que o conjunto da religiosidade, se a pessoa se encontra com Cristo, certo? Ela se encontra com o Cristo da Bíblia, o Cristo do Evangelho, ela se encontra com o Deus libertador, amoroso, ela vai ter uma visão muito diferente dessa questão de regras, entende? Mas se ela se encontra com a religião, aí ela vai encontrar com o dogma, né? Ela vai encontrar com a linha, ó, tem que andar aqui, assim, assim, e desligada de Cristo. Mas quem anda em comunhão com Jesus
tem liberdade. Só que talvez o ponto seja libertinagem e liberdade. Entendeu? Eu faço o que me dá na cabeça, o que eu quero e tal. Eu posso fazer tudo isso? Você pode fazer, você é livre para fazer o que quiser. Mas quando Deus vem na vida da pessoa, entende? O que vai acontecer? Ela vai ter uma mudança de pensamento, vai mudar a maneira de ver as coisas e vai começar a amar as pessoas como se ama a si mesmo. Agora é interessante, né? Porque quando você vê a Deus, a Jesus como o centro da religião, aí você começa a entender que religião é muito mais do que aquela instituição, aquele prédio, quem sabe, onde a gente tem que cumprir um monte de regras e é realmente uma prisão, como alguns, né, falaram por aí. Mas já fechando esse primeiro bloco, só para não falar tudo agora, deixar um gostinho a mais por aí, porque vocês acham que para o jovem, particularmente, essa questão de liberdade, de prisão, né, essas duas caras da religião, ou de um conceito que as pessoas têm da religião, acontecem, parece que ficam mais fortes nessa idade da juventude, da adolescência, quando a gente começa a questionar muita coisa. Eu acredito que uma das razões é porque, bem, a gente não é uma questão de agora, né, dos jovens de agora. Acho que os jovens e adolescentes de todas as épocas sempre tiveram essa reação à geração anterior. Então, aquilo que a geração anterior propõe sempre há uma reação a ela. Então, a religião, porque quem está propondo essa religião é a geração que veio antes de mim, então tá bom, eu vou reagir a ela. E assim vai ser até o dia que esse mundo acabar. Mas eu acredito que uma coisa que inspira essa maneira de ser é porque quando me apresentam, e a gente passa muito tempo sendo apresentado por uma religião, é possível que essa religião ela seja apresentada, às vezes sem Cristo, e às vezes ela não faz sentido. E enquanto a religião ela não faz sentido, enquanto ela não ressoa dentro de mim, e eu consigo enxergar significado nela, ela realmente ela me aprisiona. E eu penso muito numa coisa, que toda vez, e as novas gerações, isso historicamente, elas sempre trazem a oportunidade da gente dar novos significados às experiências religiosas. Então também acho que existe essa ideia de não rebater simplesmente, não, é assim e tudo mais, você entra aqui nessa caixa e fica aqui, porque nos questionamentos desses jovens e dos adolescentes existe a oportunidade da gente repensar a religião e torná-la cada vez mais relevante. Religião não é uma coisa que é estática, né? Não é uma coisa que é desse jeito e não vai mudar mais. Tem muitas formas que podem ir mudando, dependendo da forma como a pessoa vai vivendo essa ligação com Deus, né? Essa forma de religar com Deus. A gente vai agora num breve intervalo, depois no próximo bloco continuamos falando sobre esse assunto. Ainda tem bastantes perguntas importantes aqui para fazer os pastores, você não pode perder.